Olá pessoal, eu sou a professora Elaine Maia, professora de matemática, e hoje a gente vai estudar dois tópicos de matemática do 8º ano. Primeiro tópico, vamos começar por ângulos. Segundo tópico, ângulos opostos pelo vértice. Aqui eu já coloquei a definição para vocês, mas também tem no livro didático. Bom, vamos entender primeiro o que é o ângulo, né? O que a gente entende por ângulo? Ângulo nada mais é do que a região delimitada por duas semirretas que partem da mesma origem. E essa origem a gente conhece como vértice, certo? O ângulo, as medidas que a gente vai encontrar do ângulo são duas. Ou a gente vai medir ele em grau, que usa esse símbolo aqui, ou a gente vai encontrar a medida deles em radianos, que é usada por essa simbologia aqui. Aqui eu coloquei um breve exemplo de como a gente vai encontrar nos livros a nomenclatura. Podemos dizer que seja uma forma de simbolizar um ângulo, né? Como é que a gente vai saber que aquilo é um ângulo? Eu marquei aqui o ponto A, o ponto O, que é o nosso vértice, e o ponto B. Então, vamos chamar de ângulo ou ângulo alfa, como eu coloquei aqui, que determina esse ângulo aqui, ou o ângulo AOB com acento circunflexo no O, indicando que é o vértice do ângulo, certo? Então, vocês vão encontrar um ângulo assim, dessa forma, ou com uma letra grega qualquer, certo? Então, é isso. De definição de ângulo, é a região delimitada por duas semirretas que partem da mesma origem, certo? Então, a gente vai ter valores, porque a gente pode medir o ângulo. Então, vamos supor que esse ângulo aqui, eu poderia chamar ele de 45 graus. Pode ser um ângulo de 45 graus, ok? Só que a gente não pode falar de ângulos sem falar as diversas formas que um ângulo pode ser apresentado pra gente, certo? Então, quanto às variações dos ângulos que a gente vai encontrar no decorrer do estudo, por exemplo, eu posso ter ângulos de várias medidas, de 45, 30, 20, até 360. Ou seja, os nossos graus, os ângulos, variam de 0 a 360, certo? Então, essa variação tem uma classificação, que a gente chama de classificação dos ângulos. Certo? Então, com relação à classificação dos ângulos, vai ser com relação ao valor dele. Então, cada valor, cada medida do ângulo, a gente tem uma forma de nomear eles. Por exemplo, a gente tem quatro tipos de ângulo. O ângulo raso, o ângulo reto, o ângulo agudo e o obtuso. A gente vai ver qual a diferença entre eles. Primeiro, a gente tem o ângulo raso. Segundo, a gente tem o ângulo reto. Terceiro, a gente tem o ângulo agudo. E por último, o ângulo obtuso. Certo? Qual a principal diferença desses ângulos? O ângulo raso é o nosso ângulo de 180 graus. O ângulo de 180 graus, ele se apresenta dessa forma aqui. Aqui é o vértice e as nossas duas semirretas, uma para lá e uma para cá. E essa medida aqui é 180 graus. O reto é um ângulo exato de 90 graus. Como é o ângulo de 90 graus? É assim, ó. Uma semirreta para cá, na horizontal, e uma na vertical, sempre com essa característica de um ponto no ângulo de 90 graus. O agudo pode ser qualquer valor menor que 90 graus. Então, vai ser, vamos supor aqui, eu vou chamar o ângulo agudo de um ângulo A qualquer, que esse A pode ser qualquer número que seja menor que 90 graus, certo? Então, a forma desse ângulo agudo, ela sempre vai ser fechadinha assim, ó. Uma
semi-reta para cá ou semi-reta para cá. Ó. Ela sempre vai ter essa característica. Tá aqui o 90, então se tem que ser menor que 90, tem que ser mais fechado que isso aqui. Então pode ser o ângulo de 20, 30, 45, 60, entendeu? Pode ser qualquer valor menor que 90. O obtuso já vai ser o contrário, já vai ser um ângulo maior que 90 graus. Então se o 90 graus é assim, a forma dele tem que ser uma abertura maior do que 90 graus. Então vai ser um ângulo B qualquer que tem que ser maior que 90 graus, certo? Então vai ser mais ou menos assim, ó. Isso aqui tem que ser um valor maior que 90 graus. Vamos dar um exemplo de 130, por exemplo, que é maior que 90, certo? Então vamos só recapitular rapidinho. O raso é um ângulo exato de 180 graus. O reto é um ângulo exato de 90 graus. O agudo pode ser qualquer ângulo menor que 90. E o obtuso, qualquer ângulo maior que 90. Beleza? Essa é a classificação dos ângulos. Tem lá no livro didático de vocês. Se vocês quiserem dar uma fixada, é só pegar o livro que vai estar tudo lá. Então, a gente não consegue falar de ângulos e falar só sobre a classificação deles. A gente precisa falar o que são ângulos complementares e suplementares. Eu vou dividir aqui o quadro em duas partes. Bem aqui eu vou colocar o que são ângulos complementares e aqui eu vou colocar os ângulos suplementares. Suplementares, ok? Então, depois de ter visto a classificação, a gente já sabe que tem o ângulo de 90 graus e o ângulo de 180 graus. Então, ser complementar ou suplementar tem muito a ver com esses dois ângulos, o de 90 graus, que é o reto, e o de 180 graus, que é o raso. Por quê? Os ângulos complementares são aqueles que somados dão exatamente 90 graus. E os ângulos suplementares são aqueles que somados dão exatamente 180 graus. Vamos ver um exemplo de cada. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à definição, vocês dão uma volta ao vídeo rapidinho e visualizem de novo o que é um ângulo complementar e suplementar. Exemplos de ângulo complementar. A gente já sabe que a forma do ângulo de 90 graus é essa aqui, com essa característica aqui do quadrado com ponto no meio. Então, se eu pegar aqui e dividir esse ângulo em qualquer direção, por exemplo, nessa, certo? Aqui eu digo que eu tenho um ângulo de 60 graus. E se um ângulo complementar é aquele que completa 90 graus, então aqui só pode ser quanto para completar 90? 30. Então, se aqui eu tenho 60 graus, aqui eu só posso ter 30 graus, certo? Então, são ângulos complementares, porque somados dão 90, certo? Vamos para cá para o suplementar. Um exemplo de ângulos suplementares. Lembrando, os complementares fazem referências à soma que geram 90 graus. E os suplementares somados tem que resultar 180 graus. Então, eu vou ter um ângulo dessa forma aqui, né? Que é o raso, que a gente já conhece. Então, se eu dividir aqui, vamos supor que eu dividi aqui, esse ângulo, certo? Eu digo aqui, que aqui é 30. Então, o 30 é suplementar de 150. Por quê? Porque se eu somar 150 com 30, dá quanto? 180, certo? Então, 150 e 30 são ângulos suplementares, porque somados dão 180 graus. 60 e 30 são complementares, porque somados dão 90 graus. Certo? Entendida essa parte de ângulos. Bom, o que a gente tem para falar sobre ângulos, basicamente, é isso.
o que é um ângulo, que a gente já viu, vocês podem voltar ao vídeo, o que é um ângulo, a classificação dos ângulos e ângulos complementares e suplementares, que a gente acabou de ver. A gente vai ver agora que são ângulos opostos pelo vértice. De modo direto, para que a gente tenha ângulos opostos pelo vértice, a gente sempre vai ter duas retas concorrentes. Se você tem dúvida sobre retas concorrentes, você vai lá no seu livro didático, dá uma pesquisada sobre o que são retas concorrentes. Mas basicamente são duas retas que concorrem ao mesmo ponto. Eu vou nomear esse ponto aqui de P, certo? E esse ponto a gente chama de vértice, tá? São duas retas que concorrem ao mesmo ponto. Para que a gente tenha o que a gente chama de ângulos opostos pelo vértice, certo? Então, se a gente tem, vamos supor, vou pegar aqui essa primeira, vamos esquecer essas duas setas para cá, vamos olhar só para essas duas de cima. Lembra que para ser ângulo eu tenho que ter duas semi-retas que partem do mesmo vértice. Então, aqui a gente pode determinar um ângulo, certo? Se a gente olhar agora, ó, esqueceu do lado de lá e olhar para cá. Eu vou nomear aqui, ó, a semi-reta A, semi-reta B, semi-reta C e semi-reta D. Vamos olhar aqui para a semi-reta A, C e C, certo? Mesma coisa, a gente não pode ter um ângulo aqui no meio, temos um ângulo. A mesma coisa vale para os outros, certo? Então, a gente pode nomear esses ângulos aqui, sem dar valores, sem dar medidas. A gente pode dizer que é um X, Y, Z, W, por exemplo, né? Então, o que são ângulos opostos pelo vértice? Os ângulos opostos pelo vértice, eles vão ser sempre iguais. Essa é a principal característica dos ângulos opostos pelo vértice. Eles sempre vão ser iguais, certo? Acabou. É só isso que a gente tem que falar sobre ângulos, sabendo de ângulos opostos pelo vértice. Sabendo disso, é o que a gente conclui aqui no nosso exemplo, né? Vou escrever aqui como se fosse um exemplo. Esse aqui é o nosso exemplo com letras, né? Um exemplo algébrico. Então, sabendo que todo ângulo oposto pelo vértice, todos os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, a gente conclui que x é igual a z, esse é igual a esse, certo? Porque aqui está o nosso vértice que eu chamei de P. Então, oposto pelo vértice quer dizer com relação a esse vértice aqui que as retas estão concorrendo, certo? Então, aqui está o vértice, esse x está oposto ao z, ou seja, é sempre o ângulo que está na frente, certo? O y está oposto aqui, tem um vértice aqui dividindo o y com x? Não. Eles estão lado a lado, certo? Então, quem está oposto a quem? O x está oposto ao z e o y está oposto ao w. Então, essa é uma informação muito importante a gente saber que todos os ângulos opostos pelo vértice, ou seja, o ângulo que está à frente, eles são sempre iguais. Agora, a gente vai rapidinho dar um exemplo numérico, né? Não era para eu ter apagado isso aqui. Isso aqui. Vamos dar um exemplo numérico, algum exercício que possa aparecer para vocês no livro didático, para vocês fixarem. Vocês podem começar a fazer lá os exercícios de ângulos opostos pelo vértice. E vocês vão se deparar mais ou menos assim. Vamos supor, vou colocar aqui um x e vou colocar aqui um y, certo? Esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de 60. 60 não. Eu vou chamar ele de 80, certo? Então, bem aqui eu disse que esse ângulo é 80 e bem aqui vai ser 100. Se a gente olhar, esquece essa parte aqui, olha só para essa parte aqui que eu fiz, se a gente observar, a gente conhece esse ângulo todo aqui, ó. É o ângulo meia volta, que a gente chama de raso, lembra que é o 180 que a gente viu, ó? Então tá certinho, né? Porque aqui desse lado vale 100 e aqui desse lado vale 80, formando 180, certo?
Ok, agora voltando para o que a gente já sabe sobre ângulos opostos pelo vértice, eu quero que você me diga quanto vale x e quanto vale y. O que a gente aprendeu? Que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, se todo ângulo oposto pelo vértice é igual, me diga lá, quanto vale x? Vale 100. Então, a gente já encontrou lá o nosso x, que vale 100 graus. E quanto vale y? Quem é que está oposto pelo vértice ao y? O 80. Certo? Então, basicamente é isso que a gente precisa saber sobre ângulos opostos pelo vértice. Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo para você dar uma estudada novamente. Pega o teu livro didático, faz os exercícios de fixação que estão lá sobre ângulos e ângulos opostos pelo vértice. E, por enquanto, é isso que a gente tem para falar sobre o conteúdo de matemática do 8º ano. Espero que vocês tenham gostado, se cuidem e fiquem em casa. Muito obrigada.